São 7h50 desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, 23 graus a temperatura neste momento aqui no centro de Xanxerê. Você já deve ter percebido algumas mudanças, algumas regrinhas básicas aí que tiveram alteração para você declarar o imposto de renda neste ano. E a gente inclusive vai falar sobre essas regras, sobre a lei de isenção. E quem vai conversar com a gente é a Cedirley Dagort, da Eficaz Serviços Contábeis, para a gente deixar claro como está funcionando, o que mudou, por que mudou. Cedirley, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café aqui da 101 FM. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da Rádio Princesa, da 101. Então, a reforma do imposto de renda se deu pela lei 15.270, que ela de 26/11/2025. Essa lei, ela alterou a lei 9.249 e 9.250 de 26 de dezembro de 95. Então, é uma lei que estava aí em vigor há 30 anos, né? Certo. Basicamente, o que muda? Em que situação o contribuinte ele vai ficar dispensado agora de pagar ou até mesmo de declarar? Então, o novo modelo tem o objetivo político e econômico de reequilibrar a arrecadação entre as diferentes fontes de renda. Então, como vai ser? Quem ganha até 5 mil deixa de pagar imposto de renda. Quem recebe lucros e dividendos pode passar a contribuir. Só para deixar claro, se você ganha até 5 mil reais, você não precisa nem declarar, é isso? Não. A nova regra, ela só é válida para quem ganha até 5 mil, fica isento, né? Não paga imposto. A questão de declarar é diferente. Você precisa ver se você não está obrigado por outras questões na obrigatoriedade de declarar. Por exemplo, assim, se eu tenho um patrimônio de 800 mil reais, eu sou obrigado a fazer a declaração, mas o meu rendimento foi abaixo de 5 mil, então eu estaria isento por aquele motivo e não pelos outros requisitos. Entendi, é importante destacar essa diferença porque geralmente às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, né? Agora, quem trabalha com carteira assinada, como é que verifica essa situação, se está dentro da faixa de isenção ou não? É apenas pelo salário? O que precisa ser feito é ter o informe de rendimentos do trabalho. Por exemplo, assim, eu tenho mais de uma fonte de renda. Eu tenho o meu salário e também eu tenho um aluguel. Eu preciso somar essas duas fontes e ter essas informações. A informação você pega através do informe de rendimentos. Então, quando se trata de aluguel, você pega em imobiliárias. Quando se trata de salários, você pega da empresa onde você trabalha. Essa alteração, ela é válida já a partir deste ano, para quem vai declarar esse ano? Não, isso é a partir de 2026. Então, tudo o que acontece no ano de 2026, você vai declarar em 2027. Nós vamos sentir os impactos lá em 2027. Certo. Então, porque agora o pessoal vai abrir possivelmente aí para fazer a declaração, o sistema todo, com base nos números de 2025. Né? Exatamente. Importante deixar claro também. Aposentado, pensionista, também declara, não declara ou declara com base nessas informações que você falou agora da declaração do informe de rendimentos? Declara sim, e eles têm alguns benefícios. Então, essa questão da isenção dos 5 mil também entra e tem outros benefícios que eles têm já adquiridos ali na questão. Todo mundo que está aqui nessa mesa tem 2 ou 3 empregos. Pode perder o direito à isenção ou não? Pode sim. Quando que você vai sentir e saber isso? No momento que você for fazer a tua declaração física no ano de 2027. Então, vai somar as rendas e lá na declaração, possivelmente, você terá que pagar imposto de renda. Qual é o erro mais frequente que a senhora observa na declaração do pessoal quando vai fazer? Esquece algum dado, esquece alguma informação, às vezes não consegue declarar?
O nosso problema maior, eu digo nós profissionais contadores, é a questão do esquecimento. Então, assim, o contribuinte vem para fazer a declaração, a gente faz, né, conversa, tem os documentos e tal, e às vezes esquece que trocou de carro no ano anterior, esquece que comprou um carro, esquece que comprou um imóvel, e isso dificulta a fazer a declaração, né, de forma correta para não cair na malha fiscal. Agora, se a pessoa não se enquadra mais na isenção, não entrega a declaração, quais as consequências? Porque o pessoal fala, o leão vai te pegar, falando obviamente do imposto de renda, né, da Receita Federal. Tem alguma implicação mais grave, perder CPF, CNPJ em relação a isso? Sim, o CPF fica restrito, né, e você, o teu nome vai para o Serasa, bancos, não pode comprar nada em loja, que aparece, né? Então, tem a multa por atraso, e se tiver imposto, né? Se der imposto a pagar, você vai ter que pagar esse imposto com multa e juros. Importante lembrar isso, né? Qual que é a principal orientação para quem está agora já se preparando para fazer a declaração, que vai ser com base nos números de 2025, para não se perder, para não cair na malha fina? Então, solicitar o informe de rendimentos das empresas, né, do trabalho assalariado, imobiliária se tiver aluguel, informe de rendimentos bancários, sempre lembrar que tem onde tem os investimentos, onde, né, conta corrente, escrituras, se você adquiriu alguma coisa, veículo, se você trocou de carro, ações, né, quem faz investimentos em ações, e também não esquecer das despesas que são dedutíveis do imposto de renda. Era nesse assunto que eu ia entrar agora. O que é dedutível e o que não é? Então, o que é dedutível de imposto? São aquelas despesas de saúde, instrução, né? Saúde, o que entra de saúde? Despesas médicas, dentista, psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional, né? Essas são as despesas que diminuem o imposto devido lá na declaração. E de instrução, o informe de rendimentos da escola, faculdade, pós-graduação, que é o que entra também, que é dedutível. Certo. Para encerrar, qual que é a principal orientação da senhora para o contribuinte aqui de Xanxerê e da região nesse período de declarações? Então, essa lei, ela traz um alívio momentâneo para nós, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, assim, se organizar com essas coisas que a gente acabou de falar, os papéis, documentos, e o que é mais importante, sempre ter um profissional da contabilidade para te orientar, né? Tentar buscar informações, se tu tem dúvidas, né? Então, que nem a gente está falando, agora nós vamos entregar do ano de 2025. Mas para 2027, como são coisas novas e hoje a gente vai dormir com uma lei e acorda com outra, então assim, nós estamos em constante atualização. Então tem muita coisa para mudar, para acontecer, e que cada pessoa procure um profissional para melhor orientação. A senhora falou algo bem relevante. Até alguns anos atrás, o teto não era 5 mil, era menos. Agora é 5. Talvez de 26 para 27, quando a gente for declarar com base nos números de 27, esse teto já esteja defasado e uma nova lei surja. Então também é importante que o ouvinte, na hora de fazer a declaração, não fique se baseando apenas na lei anterior, né? E busque, de fato, uma assessoria contábil. Exatamente. Até porque o que teve alteração é a isenção dos 5 mil e não teve mudança na tabela do imposto de renda. Então, essa tabela progressiva para fazer o cálculo do imposto de renda, ela é de 5 de 2025. Então, são coisas diferentes, entende? Por isso que a gente sempre diz assim, não tem como eu te explicar agora, assim, de forma assim, eu vou pagar imposto se eu ganhar 5.500, né, fazendo uma conta reta? Não tem como. Então, depende de várias informações para a gente colocar isso. Existe uma fórmula de cálculo para fazer.
tem que saber se você tem dependente, se você não tem dependente, e por aí vai. Para quem ficou com dúvidas, queira procurar Eficaz Serviços Contábeis, onde encontra, algum telefone para contato? O escritório fica no Shopping Xireia, no 4º andar, sala 403. E o telefone para contato? É o 3433-6564. Perfeito, dado o recado, muito obrigado, Cedirley, por esclarecer para a gente, por lembrar o nosso ouvinte da importância de ficar atento nessa diferença entre declaração e isenção e o próprio pagamento. E é importante ressaltar que o pessoal respeite prazo, não deixe para a última hora, né? Exatamente. Então, possivelmente abre agora no dia 16 de março até dia 29 de maio. Não tem nada ainda no site da Receita Federal, não foi atualizado, mas nos próximos dias será. Então, que todos fiquem atentos e não deixem para a última hora. Nós conversamos com a Cedirley Dagort falando um pouquinho sobre declaração do imposto de renda, para você se organizar e, claro, não ficar com dúvidas. Vale lembrar, você pode fazer uma visita até a Eficaz Serviços Contábeis no edifício Romeu Xireia, no edifício Xireia aqui em Xanxerê, para tirar mais dúvidas. São 8 horas pontualmente, mais um minuto, Brazão junto